Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Vivemos no dia de hoje uma grandiosa oportunidade, dada aos nossos espíritos, de podermos estar conectados dentro de um campo magnético de energia que nos favoreceu, no recebimento de energias que se alojam em nossas células espirituais, energias que se alojam nas células da inteligência do nosso ser, se alojam também nas células da inteligência. E aqui iremos explicar como esse fenômeno acontece dentro de uma natureza humana que, ligada a uma natureza espiritual, se habita dentro de um plano terreno. E assim vamos compreender que o nosso ser se divide na parte da natureza humana e na parte da natureza espiritual. É o nosso espírito dentro de nós, com as suas riquezas espirituais, com suas faixas de consciência, com suas faixas de inteligências, com suas faixas mentais de projeção e de recepção e de raciocínio. Da mesma forma, em uma dimensão menor, numa graduação mais reduzida, está a natureza humana do nosso ser, como uma fração de inteligência, de consciência, e uma mente reduzida a um nível de raciocínio ainda pequeno, para se dizer referente a um alcance de uma sabedoria que deveria se alcançar. Assim, este ser somos nós, é a nossa composição. Porém, a nossa natureza humana é um instrumento temporário para que a nossa natureza espiritual possa se evoluir para os níveis necessários ao seu retorno às dimensões da luz. A nossa natureza humana é um instrumento temporário. A nossa natureza espiritual, o nosso ser espiritual é um ser eterno. Assim, trabalham os grandes mestres superiores dentro do governo do sistema terreno para a evolução das consciências espirituais, sejam dos espíritos desencarnados, sejam dos espíritos que ainda estão dentro dos seus corpos físicos. Porém, vem a dificuldade da compreensão, porque existe uma cultura raciocinada dentro da natureza humana, que impede com que seja mudado esse conceito, seja mudado o pensamento, sejam mudados os gostos, sejam mudado o nível de raciocínio que a inteligência humana possa conceber. Porque a bitolação, o estacionamento em um nível único de pensamento, que é o mito terreno, a cultura religiosa terrena, a doutrinação terrena, conceitos pré-estabelecidos, difíceis de serem modificados em uma mente que não quer conceber uma inteligência maior em seus raciocínios. Assim, os grandes mestres se manifestam e passam orientações projetadas para as consciências encarnadas e desencarnadas do sistema espiritual terreno. E compreendamos como se realiza essa projeção. A Terra se divide em dimensões, estados dimensionais, em faixas dimensionais. A faixa inferior já não existe na Terra, a faixa, digamos, a negativa. Existe agora a intermediária, subindo para a dimensão da luz. A faixa intermediária é onde se situa as consciências terrenas, é onde está a mente terrena, onde está a consciência terrena do encarnado. E nessa faixa intermediária está também a consciência de seres desencarnados que estabeleceram na Terra o seu domicílio, a sua morada. Porém, essa faixa intermediária é uma faixa temporária, é uma dimensão também temporária. Os seres têm que evoluir para a dimensão da luz. E aí vem o trabalho dos grandes mestres superiores em projetar para as consciências que estão na faixa intermediária as informações, as desimpregnações mentais, um novo raciocínio, uma nova dose de inteligência para que o aprendizado seja absorvido. Se verifica-se a dificuldade da recepção daqueles que estão na Terra, pois não há vontade da modificação. E os grandes mestres
não pode invadir a consciência, a inteligência de um ser para transformá-la. O ser transforma-se por sua própria vontade. A inércia está no comodismo da mente encarnada e da mente desencarnada. Esse comodismo que impede um raciocínio e um aprendizado novo, impede que a pessoa estabeleça para si novos níveis de sentimentos, novos níveis de atitudes, de palavras em todos os seus atos. Porém, vem novamente a instrução do mundo maior, que é a projeção da inteligência e o pedido: voltem para suas individualidades, sinta seus espíritos, veja você como parte de um universo espiritual. Você é um espírito, sinta o universo espiritual, sinta você como parte dele. Por que isso? Porque ao fazer dessa forma você entra na frequência vibratória de uma dimensão superior. Se você não buscar sentir o universo espiritual com seu espírito, você não se conecta a essas dimensões superiores. Você fica aprisionado em seu casulo mental dentro do sistema terreno. A dificuldade, e hoje foi trabalhado essa faixa, está na absorção da informação para todos os seres. E nos explicando, os grandes mestres nos falaram, a energia é projetada na mente, mas ela não é absorvida. Não é absorvida porque a mente está embaçada. O hipocampo é uma parte do cérebro onde se estabelece a memória, a consciência física e a consciência espiritual, onde estabelece a inteligência física e a inteligência espiritual. Então essa faixa biológica, ela está embaçada por pensamentos de ordem terrena, pensamentos de toda a natureza ainda de ordem inferior, que captados embaça a mente nesse ponto. E você então não consegue raciocinar, aí você age pelo instinto. O instinto da sua natureza humana, esse instinto passa a te conduzir, porque a parte inteligente do seu ser não consegue funcionar. Então é um esforço que você faz para si mesmo. Vamos desembaçar a mente, sentindo o nosso espírito, sentindo a dimensão superior, sentindo algo novo, e não vivendo as repetições das teorias terrenas que mais prendem os seres na sua faixa instintiva do que permite a liberdade do seu próprio espírito. Existe uma preocupação com a evolução do sistema terreno. É uma faixa mais difícil. O negativo, ele já se definiu como negativo. Então foi desintegrado, foi retirado. O intermediário, ele não se define, porque ele não age. Então é isso que precisa ser mudado. Lembrando que a faixa intermediária é a faixa kármica. É onde se estabelece o ciclo da dor, onde existe a lei de causa e efeito, onde os seres encarnados e desencarnados passam por processos de dor para aprender aquilo que não quer aprender pelo amor, pelo raciocínio, pela normalidade dos pensamentos. Então não há necessidade de se viver no ciclo da dor. Os seres então se evoluem para o ciclo da luz. No ciclo da luz, você se torna mais nobre em suas palavras, em seu raciocínio, seu nível de inteligência, de pensamentos, sua nobreza individual sobressai sobre a sua natureza humana. Porém, importante compreendermos, aqueles que estão no ciclo da luz são cobrados pelo nível em que se colocaram. Se você é um espírito da luz, os grandes mestres cobrarão de você atitudes de espírito de luz, atitudes nobres, palavras nobres, dignidade, moral, honestidade em todos os pontos, não somente no material, honestidade nos pensamentos, nas palavras, honestidade dentro da sua individualidade. Isso é a nobreza de um ser de luz. Ao ser intermediário que está na faixa kármica, não se cobra tanto, porque se considera a ignorância do ser, se respeita a ignorância do ser que ainda lá está.
Mas é daí a sua autoavaliação. Trabalhem para estar no ciclo da luz. Não sejam aqueles que precisam da dor para perceberem que existe um universo superior, que precisam da dor para despertar sua própria inteligência, sua nobreza de ser. Importante compreendermos isso. E, principalmente, a vontade de mudar. Tenham a vontade interna de ser uma pessoa diferente a cada dia, um ser melhor. Porque não basta ter o projeto de ser, não basta dizer que tem o desejo que aceita ser, você tem que ter o desejo impulsionando o seu ser para cima. Você tem que se impulsionar pelo magnetismo do corpo e pela sua vontade. Eu sou diferente, eu me reconstruo a cada dia. Eu não aceito ser como os outros. E assim, nesse policiamento, você se estabelece numa faixa dimensional superior, reativa a consciência e a inteligência do seu espírito, que livre, se projeta para o universo e traz mais conhecimentos para dentro de si próprio. Compreendam. Hora da construção espiritual de si próprio. E essa construção se faz na sua individualidade. É você que se constrói. A espiritualidade maior, Deus Pai Todo-Poderoso, nos dão os elementos para a nossa construção, que são os conhecimentos, as informações e principalmente a energia da criação, que está em abundância sobre a terra. Então só precisa de você ter vontade de ser diferente, ter vontade de ser nobre, ter vontade de ser um espírito de luz com toda a sua dignidade. Lembre-se disso, você é responsável para a construção do seu próprio ser. É você que vai se construir ou é você que vai se destruir pela sua atitude, pela sua vontade, pelos seus próprios atos. Graças a Deus. Agradeço vocês pela dedicação que aqui se colocaram no dia de hoje e que esses conhecimentos ofertados pelos grandes mestres a todos nós não sejam esquecidos, que não sejamos terrenos inférteis para as grandes sementes que foram gotejadas em nossas consciências. Graças a Deus. Lembrando aqui, todos são convidados a fazerem parte do tempo como médios. O desenvolvimento é aos domingos, às 5 da tarde. É rápido, ele não é demorado. 3 semanas é para o médio estar pronto, porque não dá tempo. Os mestres superiores, os grandes mestres da luz precisam de plexos físicos, do magnetismo dos corpos, para serem pontos de sustentação de luz na Terra. Precisamos de pontos de sustentação de luz na Terra. Esses pontos são para aqueles que se ativaram para a luz. E quem se ativou para a luz são os médios. Convidamos todos que ainda não são, a se tornarem médios ativos e úteis, elementos úteis, como assim falamos, células úteis, unidades úteis para Deus Pai Todo-Poderoso, para que a Terra possa brilhar e a nossa luz refletir aos outros que também precisam brilhar. Graças a Deus.